Boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de Unidade Curricular 2, comigo, professora Thalita Galvão. Então, essa APC 1, ela necessariamente fala sobre o Sebastião Salgado, que é um grande fotógrafo brasileiro, e hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele, tá bom? Então, o Sebastião Salgado, ele é considerado um dos mais importantes fotógrafos do mundo. Ele nasceu lá em Aimorés, no interior de Minas Gerais, em 1944. Ele é o único filho homem entre 9 irmãs, né? O único homem, só tinha irmãs mulheres, né? Graduou-se em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo em 67. Então, ele é economista formado e foi para São Paulo, onde ele realizou uma pós-graduação na USP e também onde ele conheceu a sua esposa, Lélia. Só que daí, na época da ditadura militar, lá em 1969, ele se mudou, né, para Paris. Então ele saiu do Brasil, mudou-se para Paris e escreveu sua tese em ciências econômicas. Então ele é um economista. Só que pouco tempo depois, trabalhando para uma organização internacional de café em Londres, ele passa a viajar, a fazer trabalhos na África. Em uma dessas viagens, ele faz sua primeira sessão de fotos com a sua esposa. E depois disso, ele nunca mais parou de fotografar. Então, por formação, ele é um economista, mas ele se apaixonou por fotografia. Então, ele fala que ele começou meio tarde, entendeu? Porque ele já era um cara formado, pós-graduado, enfim. A sua paixão pela fotografia o tornou um fotojornalista. Tá? Então, ele é um grande fotógrafo, um fotodocumental. Então, ele registra várias cenas que servem como documentos. Tá? Lá na década de 1970, ele passou por grandes agências na Europa. E em 1971, ele entrou numa agência chamada Magno, e essa agência enviou ele para a capital americana, Washington. E lá ele cobriu um fato que mudou sua vida completamente. Ele documentou o atentado ao presidente Ronald Reagan, acho que é assim que fala. Então, o presidente da época, lá em 1981, ele sofreu um atentado e ele documentou isso. Então, as fotos eles foram vendidas para jornais do mundo inteiro, e com o dinheiro ele conseguiu financiar seu primeiro projeto pessoal na África. Lá em 1986, ele realizou uma fantástica sequência de fotos documentais sobre camponeses latino-americanos durante 7 anos. E esse registro deu origem ao seu primeiro livro, que se chama Outras Américas. Então, nessa época, as fotos em preto e branco já eram uma marca que permeava o trabalho de Sebastião Salgado. Então, todas as fotos dele, quem viu lá a PC1 e quem pesquisou mais fotografias, viram que ele registra tudo em preto e branco. E sempre as fotos são documental e em volta aí das causas sociais. O próximo tema que ele se dedicou entre 1993 a 1999 foi o da imigração massiva de pessoas no mundo todo, dando origem aos êxodos. Tá? Êxodos é um nome de uma fotografia, então ele, por ser um artista, suas obras têm nomes, né? Então tem a fotografia Êxodos, tem a fotografia Retratos de Crianças do Êxodo, e todas são fotografias do ano de 2000, tá? E ambas também alcançaram um grande sucesso mundial, essas duas fotografias. Um ano depois, ele foi indicado para ser representante especial na Unicef, tá? Sobre essa obra Êxodos, o que ele fala? Ele falou assim, ó: mais do que nunca, sinto que a raça humana é somente uma. Há diferenças de cores, línguas, culturas e oportunidades, mas os sentimentos e reações das pessoas são semelhantes. Pessoas fogem das guerras para escapar da morte, migram para melhorar sua sorte, constroem novas vidas em terras estrangeiras, adaptam as situações extremas. Ele fala assim que no mundo não há branco e preto, que o mundo ele tem muitas cores. Então, o fato dele transformar toda essa gama de cores em gamas de cinza
permitem fazer uma abstração total da cor e concentrar no ponto interessante que ele tem ali na fotografia. Então, olha que legal o porquê, quando vocês forem a realizar a atividade de vocês também podem pôr essa informação, né? Por que será que ele usa só cores preto e branco? Então, ele fala que no mundo não há coisas assim, no mundo tudo é colorido, né? Não há nada que é preto e branco, né? E ele tira essas cores para focar o interesse, né, do observador ali, da pessoa que está olhando aquela imagem, aquela fotografia, para a pessoa focar só naquilo que ele queria que tivesse ali na fotografia, tá? Então é algo proposital. Também porque o preto e branco ele revela esse ar de tristeza, né? Então ele fala que a partir do momento que ele vê essas coisas tristes do mundo, ele passa a enxergá-las como branco e preto. O mais recente trabalho dele chama Gênesis, que ele fez em 2015, e ele passou 8 anos viajando por lugares remotos do planeta para mostrar que, apesar das ameaças sobre a vida na Terra, ainda existem regiões alheias à noção de progresso. Ele registra, aí, durante esses 8 anos, ele registrou cenários da natureza intocados, né, como os mares gelados da Patagônia, e sociedades que sobrevivem intactas em seus costumes ancestrais. E o Sebastião Salgado é um tipo de fotógrafo que vai além do imaginado, ele consegue nos levar aos lugares mais remotos do mundo, nos apresentar personagens reais que nunca imaginamos que existiram. Ele não faz arte, mas mágica com as lentes. E para quem tiver interesse de conhecer mais de perto esse brilhante fotógrafo, tem um documentário que se chama O Sal da Terra, que foi dirigido por Juliano Ribeiro Salgado e por um alemão, que eu não sei falar o nome, e foi indicado ao Oscar em 2015 na categoria Melhor Documentário. E o filme, o que ele vai descrever? O homem e o fotógrafo, que é o Sebastião Salgado. Sobre a atividade. Eu deixei algumas fotografias do Sebastião Salgado e 3 perguntinhas. Então, era para vocês descreverem o que vocês veem na imagem, por que vocês acham que o Sebastião Salgado tirou essas fotos desse ângulo específico, o que aquele ponto de vista quer transmitir, quer dizer, e o que ele conseguiu capturar, então, com essa fotografia. As fotografias, eu acho que eu deixei lá também para vocês, que vocês poderiam entrar, eu deixei um site, vocês podem entrar no site e escolher as imagens que acharem mais interessantes, tá? Que lá na atividade eu coloquei algumas imagens pré-selecionadas, mas se vocês quisessem observar, interpretar, né, trabalhar com outras imagens de Sebastião Salgado, vocês poderiam ficar à vontade. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, que é algo que eu acho que pode ajudar nas respostas da atividade da PC1, a questão do ângulo, tá? Então, quando vocês virem uma foto, pode ser do Sebastião Salgado, especificamente, né, para essa atividade, ou em outro momento, quando vocês estiverem, por exemplo, até observando um pôster de filme, enfim, tem ângulos, né, que querem dizer, querem passar uma certa mensagem. Como, por exemplo, quando é um ângulo baixo, quando o fotógrafo tirou a foto de baixo para cima, o que quer dizer? Sensação de imponência. Então, é como se a pessoa estivesse superior a você. Realmente, né? Se você tira uma foto do ângulo de baixo para cima, você fica abaixo da pessoa. Então, dá a impressão que ela é, de alguma forma, superior a você, hierarquicamente, tá além de você, tá em outra hierarquia, né? Acima de você. Daí o ângulo ao nível dos olhos. Aqui está uma foto bem do rosto como exemplo, mas eu vi algumas imagens do Sebastião Salgado, por exemplo, acho que eu de algumas crianças na rodovia, que o fotógrafo ele teve que se abaixar para tirar a foto daquelas crianças para ficar no nível dos olhos dele. Ele não chegou em pé e tirou assim de baixo para cima, né? Então, por que talvez ele teve essa preocupação
essa iniciativa de se abaixar e tirar essa foto no ângulo ao nível dos olhos das crianças? Por que ele só não chegou em pé e registrou aquelas crianças sentadas ali? Porque a mensagem que ele queria passar, que se você tira a foto de cima para baixo, é como se você fosse superior àquilo que está ali na imagem, né? E não era esse o intuito dele, né? Ele não queria se mostrar. Ele, quando eu falo, acaba sendo a pessoa que está observando a imagem, né? Quando esse ele é nós, né? Nós, enquanto observadores ali daquela fotografia. Se a gente olhasse daquela forma, a gente ia ficar com a sensação de superioridade. Daí nós que nos sentiríamos com a sensação de imponência em relação àquelas pessoas ou aquele objeto na foto, enfim, o que tivesse ali na imagem. Mas ele não queria, né, não teve esse intuito, então ele se abaixou ao nível dos olhos das crianças e o dele, né? E o que isso quer passar, né? Ele quer colocar o espectador na mesma altura do tema. Aqui essa imagem é uma pessoa, mas o tema poderia ser outra coisa, poderia ser pessoas, poderiam ser objetos, poderiam ser elementos da natureza, né? E etc. Aqui o ângulo alto. Se ele tivesse feito da forma como eu falei anteriormente, se ele tivesse só chegado e tirado a foto em pé das crianças ali, sentadas, acocoradas no chão, dá ao espectador uma sensação de amplo alcance, mas também dá essa impressão de imponência e superioridade em relação ao objeto aí que está em foco. Então, quando vocês forem observar lá as imagens e registrar as suas impressões, lembrem-se disso aí, dos enquadramentos, dos ângulos escolhidos. Como eu disse lá no próprio textinho da atividade, que não é por acaso, né? Ele teve um intuito. Então, isso é dicas basiquinhas, mas vocês podem pesquisar em outros lugares explicações maiores sobre esses determinados ângulos, caso você também encontre um ângulo que não foi citado aqui, tá? Eu só quis trazer esses três, acho que são os principais, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Beijo grande, até a próxima aula.